Oi pessoal, hoje nós estamos aqui com a Mairi e o Zico. A Mairi é filha do tio Pedro e da tia Zanir. Para quem lembra, eles foram donos do primeiro cinema e único de Lourdes. Isso mesmo. E o que você me conta da tua infância em Lourdes? Bom, a primeira coisa no cinema do meu pai, eu tenho uma fotografia que eu vou passar para você, eu e a minha irmã com uma dorminhoca no terreno que estava sendo preparado para construir o cinema. É uma foto maravilhosa que depois, numa outra oportunidade, eu vou passar para você, Maísa. Mas o cinema, o meu pai era uma pessoa assim, extremamente voltado para esse tipo de cultura. Ele sempre gostou muito disso, né? Então, depois do armazém e todo o glamour que foi a vida do meu pai, né? Uma pessoa muito simples, mas meu pai viveu uma vida de glamour. Ele fez tudo o que ele queria fazer nessa vida. Ele teve milhões de profissões, né? Um monte de coisas interessantes. Foi caminhoneiro, teve oficina. Meu pai tinha muitos amigos, jogava buraco com as pessoas, com os amigos. Depois ele foi para Lourdes para abrir esse armazém, que eu lembro até que tinha do seu Zequinha. Era o único que tinha lá, e do meu pai foi o segundo. E aí depois ele resolveu abrir o cinema porque ele gostava muito de música sertaneja, era músico, era um artista. Eu acho que meu pai sempre foi uma pessoa, foi um artista, né? Então ele compunha, inclusive. Eu tenho composições dele guardadas. E para mídia não tem valor nenhum, mas para mim tem um valor assim imenso. E aí ele representava a cidade através do cinema com as comemorações do Dia das Mães. Os Dias das Mães, por exemplo, era comemorado no cinema. Na política, eu lembro quando ele ganhou como vice-prefeito com Rosalvo, as comemorações foram lá no cinema. Muita gente deve lembrar disso. Tinha uma coisa interessante no cinema, que tinha umas cadeiras que elas eram diferenciadas, elas eram pintadas de branco para o prefeito, vice-prefeito, né? As autoridades da cidade. Eu achava muito interessante. Aliás, eu e minhas amigas adorávamos sentar naquela cadeira quando estava vazia, né? Mas eu acho que muita gente usufruiu de muita coisa boa do cinema, né? Foi uma cultura que meu pai levou para aquela cidade de pessoas que não sabiam, não tinham acesso àquilo, né? O cinema, que é uma coisa maravilhosa até hoje. Que eu amo cinema, meu pai gostava muito de cinema, apesar da simplicidade da época. E muita gente, inclusive o Tarley, que gostava, que motivou, incentivou. O Dr. Pio, né, que também motivou muito meu pai na época a construir o cinema. E depois do cinema, quando eu acho que passou aquela fase, ele construiu a nossa casa lá, que foi muito interessante também, que a gente curtiu muito. Enfim, Lourdes para mim, que na época era Vila Lourdes, entre aspas, né, faz parte da minha infância. São as minhas lembranças de criança e do início da minha adolescência. E esse pessoal que eu estou curtindo aqui nessa festa hoje, que é um pequenininho, um pouquinho desses meus parentes queridos por parte de pai, meus grandes amores, que me faz lembrar de toda aquela minha infância e adolescência de Lourdes. Saudades muito grandes, viu, Maísa? O cinema foi quando? Que ano? Lembra? O cinema foi em 1967. E 1967, aí ficou até quando meu pai construiu. Ficou até 1969? Um pouco mais, eu acho. Não, 1970 ainda. Que, aliás, a Copa de 70, meu pai foi uma das pessoas que... Você deve lembrar disso, né? Que meu pai comprou a primeira televisão da cidade e meu pai colocou no armazém dele lá. A Copa de 70 foi assistida lá na venda, né? Eles chamavam de venda, na venda do pai. Então, todas as pessoas foram assistir a Copa de 70 nessa ocasião lá. E onde ficava localizada a venda? Naquela rua principal que eu não lembro. Como é o nome daquela rua ali? Aquela principal rua ali? Ah, ali é onde mora a Cota. Ah, Leão de Moracota? É. Ah,
eu sei onde é o cinema. O cinema é agora... A Nelly morava do lado, lembra? Rua. Na verdade, quando a gente chega em Lourdes, a primeira rua direita, aquela primeira rua direita, Sim. entrando em Lourdes ali, né, que era a rua da venda do seu Zequinha, a venda do meu pai, Pedro Alexandre, depois o cinema foi em frente. Eu entro, hoje eu já fui em Lourdes agora recentemente, eu lembro, eu vejo, tá tudo mudado, mas quando eu entro lá, eu me penetro naquela essência daquele lugar maravilhoso da minha infância, né? E eu vejo aquela rua que eu cresci, que eu corri ali. Era asfalto na época? Não, não. Inclusive era terra, e na época que meu pai foi vice-prefeito, houve uma grande festa depois para pedregulhar a vila, né? Eu tenho fotos que são aquelas que eu te mandei. Sim, eu vou postar aquelas fotos. Isso, depois você posta junto. Sim. Foi na semana que pedregulharam a vila. E você lembra de algum fato interessante da época do cinema, ou até engraçado? Ah, não, eu só lembro de um fato assim. O meu pai guardava todos os bilhetes, né, que eram os bloquinhos, que eram ingressos, né, do cinema. Meu pai guardava numa cristaleira da casa da minha mãe, ali, né, com toda a segurança para ele. Ele achava que era seguro aquilo, mas não era tão seguro assim, porque eu tinha muitos amigos lá da redondeza, o pessoal, aquela criançada que não tinha acesso ao dinheiro para ir ao cinema. Eu pegava aqueles envelopinhos e eu dava para os meus amigos, distribuía para a gente ia descalço, eles iam todos descalços no cinema. Então eu pegava e meu pai nunca soube disso, né? Eu distribuía aquilo para a turma, né? Olha o Zico! E aí, depois de muitos anos, depois casada, um dia, por acaso eu contei aquilo para meu pai. Meu pai olhou para mim assim e falou assim: nossa, graças a Deus que você fez isso. E no cinema só havia filmes, ou que tipo de filme? Mazzaropi? Ah, Mazzaropi, Tarzan, nossa, Tarzan, meu pai adorava Tarzan, Elvis Presley, era Maciste, né, esses Filmes épicos. filmes épicos, filmes, inclusive do Elvis, tinha muito filme do Elvis Presley. Tem Meu uma pai foto gostava muito também dele. que eu postei, que você me enviou, uma dupla sertaneja. E era frequente isso? Ah, sim, muito, muito, muito. Meu pai recebia as duplas sertanejas na casa nossa lá, em nossa casa. Eles almoçavam, inclusive, em casa, né? Meu pai hospedavam eles lá, não para dormir, mas almoçavam em casa, descansavam em casa, para o show depois, né? À noite, à tarde. Então era um maior glamour, né? A gente se sentia importante naquela ocasião. Aí tem uma foto, inclusive, que tá o Genesi, teu pai, Sim, eu tá o postei. tio Otávio, É. né? E eles davam todo o apoio, porque o tio Otávio, ele fazia a abertura do cinema, né? Ele trabalhava ali, mas ninguém era remunerado, sabe? Então as pessoas faziam aquilo assim de uma forma voluntária, né? E o Genesi também curtia, recebia ali. Foi uma época muito boa. Para refrescar a memória assim, dos antigos e para o pessoal mais jovem, por favor, diga o nome do seu pai completo, a mãe dele, o nome da mãe, do Meu tio pai, Pedro, por favor. Pedro Alexandre de Almeida, casado com Osanir Melo de Almeida, filho Pedro de Alzira Maria da Conceição, Otaviano Alexandre de Almeida. Aliás, tem uma história sobre Otaviano Alexandre de Almeida que Zé Maria contava pra gente, a gente sabe, na época em que ele foi capataz do pai de Alzira Maria da Conceição. Tem um detalhe, desculpe interromper, um detalhe importante. Ah, Ela perguntou, a Zuri citou teu pai, mas a da tua mãe é Osanir Melo, não é de Almeida, Melo de Pádua. não, Osanir Osanir Melo de Pádua Almeida Melo. depois de casado. Então, né? mas o Osanir de Pádua Melo, é bom citar o Pádua Melo, porque é outra família. Ah, que Pádua Melo lá do Corguinho, entre aspas, vamos dizer do assim, né? Corguinho. Mas existe E uma teu história pai, muito interessante e bonita aí, que é muito bacana, da Alzira, que eu digo, a Alzira Maria da Conceição, né? Esposa de Otaviano Alexandre de Almeida. Tem uma história que eu conheço ela em partes. Eu não sei até onde tudo é verdade, mas o Zé Maria, o
irmão do Zé Luiz, ele também tem alguns relatos aí sobre essa historinha que contava. A gente viajava para Birigui, ele contava essa história, a gente falava sobre isso. Parece-me que tem uma história que, se eu estiver errada, você me corrige. O meu avô Otaviano foi capataz da fazenda do pai de Alzira Maria da Conceição. E parece que ele morreu. Ele era de Cajubi, região do Bebedouro. Ele morreu assassinado, se não me engano, na região ali. Sim. E ele pediu a Otaviano que protegesse, que cuidasse de Alzira. Uma história mais ou menos, a gente não sabe, não tem certeza dessa história. Aliás, eu gostaria muito de saber sobre essa história. Machadada. Isso, foi assassinado. E ele prometeu, assim, no leito de morte dele, que cuidaria dela. E logo depois que ela teve condições de se casar, ele casou com ela. Ô Zico, o que você lembra de Lourdes? Eu conheci Lourdes lá bem na passagem do ano de 69 para 70, portanto quase 50 anos. E claro, conheci a família da Mairi sem conhecê-la. Ela não estava presente. E a irmã mais nova dela, que hoje tem 2 filhos de 20 anos, que é a Eli, estava no colo da mãe. Mas a única curiosidade que eu lembro lá de Lourdes, aliás, Vila Lourdes. É que eu, como um bom filho, eu queria ligar para minha mãe, dar bom ano novo para ela. Eu estava lá em Lourdes no dia 1º de janeiro de 70. Aí fui procurar um telefone, celular não existia, mas tinha um orelhão bem na frente da matriz lá. Tinha um orelhão que você chegava e ligava, esperava lá um tempo, mas conseguia. A cabine eletrônica. Não, era o orelhão mesmo. É? O orelhão lá tá anos atrás. bem plantado no meio da praça lá, que eu me lembro. Então Era a meio que uma curiosidade, cabine. eu fui lá ligar para minha mãe no dia 1º do ano de 1970. E orelhão é uma curiosidade. Hoje é um objeto obsoleto, arcaico, não tem mais. Mas foi muito importante nesse momento lá que você me perguntou o que eu lembro de Lourdes. E foi isso. Os outros detalhes, bem assim, bem... tem uma coisa que você lembra muito de Lourdes. Assim que marcante não tem. Que bem. você falou que marcou muito você. Foi quando você chegou um dia que o Genesi, o pai da Maísa, estava cozinhando naquele Mas estágio. não foi nessa época. Foi lá no em sítio. Lourdes. Que você falou, eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi tanta comida num tacho. Mas foi uma outra época, ou mesmo nessa, mas Logo eu depois disso. lembro. O Genesi, eu conheci o Genesi, não sei se foi nesse ano, mas possivelmente foi. Bom, marcante para mim de Vila Lourdes foi isso. No dia 1º de janeiro de 1970, que eu não esqueço nunca, que eu fui lá na praça e tinha um orelhão lá, o único telefone, acho que existia em Lourdes nessa época. Público. Eu acho que era o único. Público. Vocês querem despedir, né? Tá ficando escuro já. Gente, que delícia estar aqui nessa festa. Falando com você, Maísa, que honra, né? Eu fico Eu grata. admiro muito esse trabalho teu. Acho Obrigada. isso maravilhoso. Tudo que você posta, tudo que você coloca, eu adoro ler, ouvir. Você fala, inclusive uma vez eu falei, fala do nome das pessoas, das datas, que eu quero saber quem é, né? E de repente eu esqueço quem são. Sim. Então é muito legal, é muito interessante. Nós que estamos longe de Lourdes, né, a gente adora ouvir o que você está fazendo. É um trabalho maravilhoso. Continue. Obrigada. Deus te dê muita força para isso, sabe? E vai aprimorando essa coisa e passe para a gente essas informações que é muito interessante. Muita honra de estar aqui falando com você, com todos que vão ouvir, né? E a gente aqui, eu e o Zico. Agradeço vocês, dar um tempinho de vocês para Imagina. filmar aqui. Muito obrigada. Um abraço. Beijo. Tchau, Zico. Ô Maísa, muita saudade, foi muito uma das coisas boas que eu Vou filmar. tenho de relacionamento, eu tive, foi com a tua família, do Genesi que se foi, e com os outros, Paulo que se foi, e o Moacir que está aí, e o Neneco que está aí, A Zefa que está aí. a Zefa que está aí. Então, Tia essa Maria, família, tia Xanda. a tia Maria que conheci se foi, a tia Tia Xanda se Jair, foi, o Jair foi. Naú, São Paulino. Hoje estavam aqui. Tenho certeza. Pedro Alexandre, meu pai. Vocês sempre foram muito queridos. Muito Lembro bom de história lembrar. de você. Meu pai contava muita história. Área, né, Maísa? Maísa, mais um Então, dia, numa outra oportunidade,
nós tivemos uma pessoa que frequentou Lourdes, que foi Nidoval e a Hilda. Sim. Eu quero contar a história de Nidoval e Hilda, porque essa história dá um livro. É maravilhosa. Uma E outra já aí, oportunidade. minha filha, um dia vai ser pouco.